Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, trazendo para todos nós, né, pautas super especiais, super importantes. Aqui nós já discutimos vários assuntos, né, da psicologia, do direito, da psicanálise, da filosofia, das pautas, as pautas individuais, que são o racismo, essa violência terrível contra as mulheres, né? Eu vou fazer um recorte disso nesse programa ainda. E hoje a gente está voltando aqui, né? Já falamos de Umbanda, já falamos de Candomblé, já falamos de catolicismo, do mundo evangélico de uma forma geral, e também do espiritismo, né? O contexto que a gente traz para esses programas é um contexto de interação com todas as pessoas, no sentido de provocar nas pessoas uma reflexão humana em que a gente possa trazer para todas as pessoas que nos assistem, nos ouvem e têm essa interação com a gente, elas entendam que a gente está no mundo realmente para evoluir, né? Isso, se você for para a escola, vai ser nesse contexto. Se você for para a religião, é dentro desse contexto. Se você for para um trabalho, também vai ser dentro desse contexto. A vida familiar também e social é dentro desse contexto. A gente vive para evoluir, né? Em algum grau, a gente está sempre evoluindo. Então, é bom que a gente discuta todos esses assuntos, que traga aqui essa visão já de respeito também e de ternura. Por que não, né? E para falar sobre esse universo de dois mundos, a gente está trazendo aqui, mais uma vez, meu grande amigo Ricardo Venâncio, esse parceiro que eu tenho de amizade de tanto tempo e também de programas. Nós já fizemos alguns, né? Ele também foi da Polícia Federal, ainda que quem uma vez delegado não deixa de ser, né? E continua nessa batalha diária, né, da evolução humana e espiritual também. E, obviamente, que dentro desse contexto, o trabalho que é feito na FEIG, na Fraternidade Espírita Irmão Glacos, é uma coisa espetacular e que traz essas reflexões, né, para todos nós, né, independente de qual grau intelectual que você esteja, qual religião, qual estado que nós possamos estar, né? Estamos todos em evolução, e evolução em dois mundos, né? Ricardo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber mais uma vez. A introdução foi longa, mas é um prazer. É sempre muito bom receber essa família toda aqui, né? Que por trás de todos nós que estamos vibrando nessa mesma energia, existe uma interação muito grande do campo espiritual. Muito obrigado. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, esse espaço que é aberto para a gente poder divulgar boa nova. Porque é o que nós buscamos, mensagens, informações que possam esclarecer aqueles que têm dúvidas, trazer uma noção de que não há o sobrenatural. O que existe em verdade, muitas vezes, é a desinformação ou o desconhecimento de como os fenômenos ocorrem. E eles são naturais, que fazem parte dos espíritos, que somos nós, que estamos encarnados nessa terra. Nesse ínterim, nós conseguimos ser, mais uma vez, esse instrumento desse amor fraterno, desse acolhimento desses espíritos superiores, que a gente traz esses trabalhos que foram permitidos, estão sendo autorizados da gente produzir. O lápis, né? O letramento é sempre muito importante, né? Eu falo isso muito com o pessoal, que minha tia é da Umbanda, a minha sobrinha, a minha prima também, e a gente acaba tendo um pezinho nela também. Um pezinho não, nos dois, né? Então, e a gente vai fazendo essa interação. Eu estava falando com ela numa outra oportunidade que a gente precisa trabalhar o letramento. Então eu quero trazer aqui o pai Ricardo, que ele também escreveu sobre o Umbanda. Eu quero trazer porque o letramento é sempre muito importante, né, Ricardo? Escrever sobre isso, né? São dois segmentos diferenciados. A linha do Kardec, que Kardec compilou o Livro dos Espíritos, do Médiuns, Gênesis, obras póstumas, e a linha umbandista, que tem no Rubens Saraceni, o grande expositor da linha de Umbanda. Ele escreve muito bem também. Então, o que nós podemos concluir?
Qualquer religião, qualquer uma, independente do segmento, ela é importante porque ela vai trabalhar, e aí nós entramos no primeiro livro, Sim. na transformação interior. Então, se você, independente de qual religião você está seguindo, se você trabalha o seu interior para melhorar como um ser, não vou nem falar espírito para não gerar, Uhum. como um ser em evolução, ela é importante. Então tem que trazer as informações para quê? Qual o objetivo? Não permitir que se crie misticismo. A desinformação leva A mistificação. a mistificação de coisa que é tão natural, tão fácil de se perceber quando você começa a se educar, a ter a cultura, né, trabalhada no sentido de você entender os processos, você começa a se tornar um ser livre, mas não descompromissado com a evolução da sociedade. Não, quando você é livre, porque você tem o conhecimento à sua disposição, não quer dizer que você vai deixar de ser um ser preocupado com o próximo. Sim. Nós estávamos conversando, você falou de algo que está sendo terrivelmente utilizado, que é a violência contra as mulheres. Demais, né? E como é que nós vamos fazer como espírita, católicos, evangélicos? Ora, nós temos que não concordar com isso. Não aceitar, não acolher a violência como um ato contra... Na verdade, não é contra a mulher, é contra qualquer um. Qualquer um. É contra todos nós. Todos nós. É uma afronta contra todos nós. Exatamente. Né? Porque você tem sua filha, sim, você tem sua esposa, você tem sua mãe, né? Nós todos temos mulheres das nossas vidas, né? E isso não pode ser aceito. Nós temos o direito de revoltar contra isso no sentido de buscar. Eu sempre falo o seguinte: como eu posso ser um bom, não vou nem falar espírita, ser um bom cristão. Aonde eu estiver, eu tenho que as pessoas me olharem, olha, aquela pessoa ali, eu posso confiar nela. Aquele cidadão ali, aquele homem, aquela mulher, aquele senhor, aquele idoso, aquela criança, são meus próximos. Aí eu tenho que fazer a máxima do Cristo: amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que fazer tudo o que eu puder fazer, que estiver ao meu alcance, para que você seja protegido, para que você não sofra a violência que infelizmente tentam propagar. Quando aí vamos para o lado espírita, quando eu altero a minha frequência vibracional, esses eventos passam a não me atingir. Como é que nós vamos fazer isso? Esse espaço aqui, por exemplo, é excelente para isso. Quando você desperta nas pessoas essa necessidade, quando você desperta nas pessoas o conhecimento, fala, eu tenho que respeitar principalmente a mulher, que teoricamente é mais sensível. É sensível não, pela fragilidade que a mulher é no sentido como um espírito, que é a coisa mais sagrada do que ser mãe. Você já parou para pensar nisso? Demais, Chico falava, né? A sua oração abre a porta do céu, a da mãe arromba. Direto. Ela chega lá em cima com um potencial extraordinário. Então nós temos que, sim, defender as mulheres em todos os lugares que nós estivermos. Nós não podemos ser omissos. Se você está num determinado lugar e vê seja quem for, pode ser homem ou mulher, inclusive, praticando um ato de violência contra uma mulher, principalmente, interfira. Ah, mas eu vou causar, eu vou também ter que usar da violência? Não. Nós temos recursos. Liga para a polícia militar. Olha, está tendo uma agressão aqui em determinada pessoa, uma mulher está sofrendo isso, então eu estou com medo de intervir, porque senão pode piorar. Mas você fez a sua parte. E isso nós estamos nessa parte que é entender que nós precisamos transformar interiormente em qual foi no nosso primeiro livro que saiu. Sim. Eu digo nosso, gente, nosso mesmo. Com todo respeito, né, que é o Panzi, na verdade, e algumas interações minhas com estudo, bate-papo, igual a gente está fazendo aqui, por isso que eu uso o termo nosso. Por que escrever 4 livros?
uma coletânea dessa? E a psicografia ter esse papel, né? Na verdade, o que a gente aprende no Espiritismo é que quando o aluno está pronto, o mestre se aproxima. Eu não tenho controle dos livros. Eu não tenho essa capacidade de falar assim, sentar, eu vou ser instrumento para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros, seja o que for. Não, muito pelo contrário. Isso nasceu de uma tentativa da gente integrar espiritualidade com ciência, né? E tendo a oportunidade de ser o instrumento. Então, esses livros foram surgindo de forma natural pela presença do nosso grande amigo e irmão, o nosso Panzi. E como é que isso tem funcionado? Não tem sido aquela forma tradicional da psicografia, que eu chego, ele interage comigo, ele aproxima, eu entro em transe e vai se escrevendo naturalmente. Hoje em dia, o que está acontecendo? Eu sento, às vezes eu estou pesquisando alguma coisa no computador, leio um texto, alguma coisa, e começa a fluir. Pela experiência que a gente tem de algum tempo já nessa seara, eu já aprendi. Por isso esse segundo livro é importante, que é Entre Dois Mundos, né? Lições para o Médio Iniciante. Põe ele no ar aí pra gente, o segundo livro. Que a gente vai aprender o quê? A gente vai aprender que não há nada de sobrenatural. Nós estamos falando aí de experiências das quais nós vivenciamos e de uma forma mais tranquila, ou mais prática, porque quando você pega o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o português ali, o vernáculo ele é muito eu diria até um pouco arcaico. Ele foi escrito em 1957, com Kardec. Sim. Então, se você... Ou melhor, escrito em francês. Depois... E depois que for traduzido, você imagina, então, como é que era o formalismo, como é que era o tratamento, etc., com a concordância, etc. Então, nesse objetivo desse segundo livro, a gente traz, para quem está começando, porque a mediunidade ela começa normalmente de forma explosiva, é um caos. O médium não tem controle. O médium passa a ser quase que vítima da aproximação espiritual. E normalmente os primeiros espíritos que se aproximam de nós não são aqueles superiores, digamos assim. São espíritos que estão no mesmo nível nosso, alguns até em aprendizado também, para no futuro virem como médiuns, etc. e tal. Alguns fazendo prevalecer a lei de ação e reação, que, olha, você me prejudicou numa outra encarnação passada e agora eu vou te perturbar. Então, a mediunidade ela eclode como um caos. E qual que é... Aí eu já estou dando até o spoiler do livro. Mas qual que é a primeira ação que as famílias usam, vão procurar? Ela vai para a Igreja Católica, que é normal. O padre vai recebê-los carinhosamente em qualquer lugar. Porque é o Cristo, na verdade, a Igreja Católica ali representa o Cristo. Vai receber e vai, dentro da rotina católica, tentar resolver essa situação. Ora, vão ter penitências, vão ter várias orações, etc. Só que vai chegar um ponto que isso não vai funcionar. Aí vai-se para o segundo estágio, a segunda fase. Procura-se o atendimento psiquiátrico. Tá? Eu estou ouvindo vozes dentro da minha cabeça. A tendência natural é o médico, principalmente os psiquiatras, têm uma formação... eles aceitam, inclusive, a mediunidade, embora não vão falar, porque é base científica, né? E o que eles fazem? Vão prescrever medicação. Quando há a prescrição dessas medicações, o que ocorre? Há um bloqueio na pineal, que é a glândula da mediunidade. Quando há esse bloqueio,
não é que há o afastamento. Vamos lá. Se eu estou ouvindo estou aqui na TV Banqueta. Na TV Banqueta, ela tem uma frequência que ela atua. Se eu mudar a frequência, eu vou pegar outra rede de TV, por exemplo. Eu não vou ter acesso ao que está acontecendo na TV Banqueta. É isso que acontece com o médium. Mudança de sintonia. Então, quando quando existe a medicação, que ocorre isso, há um bloqueio e para. A partir daí, também não há a solução, aí que se chega na casa espírita. Ao chegar na casa espírita, normalmente está um caos na mediunidade. Um caos. Objeto some, luz apaga, televisão liga, desliga, você vê espírito, você briga com espírito, sente cheiro, odores negativos, é um caos. E o médium chega, às vezes, naquela ideia de que eu cheguei numa casa espírita, não é assim que funciona. A espiritualidade, primeiro, ela não investe em médiuns que não têm compromisso. Ela não perde tempo. Mas eles vão abandoná-los? Não. Eles serão acolhidos, mas não da forma que amanhã eu vou trabalhar com a mediunidade. Até que ele, primeiro, o que ele precisa se fazer? Educar-se na mediunidade. Esse é um dos objetivos desse livro. Não está tirando o que Kardec trouxe para nós. Muito pelo contrário. Kardec é a base. Mas nós estamos trazendo, na prática do dia a dia, coisas que lá naquela época não estava. Ele era genérico. Isso. Não, isso aí eu estou contando, inclusive, referências do que aconteceu comigo. Qual foi o primeiro espírito que eu vi? Qual foi a primeira manifestação que surgiu, a psicografia, como surgiu? Então, esse segundo livro, esse é um dos objetivos dele. Trazer para aquele médico que está começando informações para que ele possa educar-se. Porque mediunidade não é espetáculo. Mediunidade não é espetáculo. Daqui a pouco eu quero conversar sobre isso. É serviço. Uhum. Eu vou tomar essa pergunta, que eu acho que a gente até não perdeu o time. A gente está vivendo um mundo de espetáculos, né? Sim. A gente está vivendo um mundo em que as pessoas elas veem uma possibilidade e usam de... Eu não sei nem se a gente usa uma metáfora, mas ela usa de algumas fantasias, que aí pode ser considerado animismo, Ricardo, que é essa coisa de achar que está tendo algum privilégio, ou está tendo alguma coisa que tem uma relação com a entidade, aquela coisa toda e tal, quando na realidade quando você começa a estudar mesmo, seja em qual campo espiritual que a gente esteja nele, quando você começa a aprofundar, você vê que o buraco é muito mais embaixo e que os estudos que são, principalmente o Livro dos Médiuns, eu nunca li o Livro dos Médiuns, mas eu tenho clareza absoluta do compromisso da mediunidade, né? E hoje você vê muita coisa no Instagram, no TikTok, as pessoas vão fantasiando aquelas coisas, você vê, né? E aí, como é que a gente pensa isso, por exemplo, porque é um momento de espetacularização também, né? Não é só do espiritismo, isso você está na Umbanda, você tem, e outras religiões também, você vai tendo uma espectralização de formatos, né? Como se a pessoa tivesse algum privilégio, ou que ela faz isso que fulano vai proteger, sabe? Essas coisas nesse sentido. Na verdade, a gente fala isso no livro, inclusive. Primeiro, mediunidade é serviço. É uma mediunidade com Jesus. Seguir o Mestre Jesus. Então, o que a gente observa, principalmente hoje, com o advento da internet e do Instagram, todo mundo publica o que quer. Todo mundo tem acesso. Está errado? Não. O que os médiums, ou melhor, os candidatos à mediunidade séria com Jesus, uma coisa que ele tem que aprender.
Primeiro, não se cobra. Não se cobra. Mediunidade é um dom que foi dado, na verdade, a todos nós. Todos estão aptos a serem médios, alguns ostensivos, outros não. Então, quando no livro eu falo muito sobre isso, você tem acesso a informações sensíveis. O médium pode sair falando para todo mundo? Não. Ele tem que se educar-se para ele aprender. Falar, opa, eu não posso sair falando tudo que chega para mim. Isso ele só vai conseguir com a educação mediúnica. Ele começa a entender esse processo. Quando se passa utilizando-se desses mecanismos que nós temos hoje, principalmente nas redes sociais, que eu começo, por exemplo, a falar, e eu não quero criticar não, mas eu já observei alguns médiuns que têm um viés televisivo, de podcast, por exemplo, falando, fulano tal vai morrer. Pode acontecer isso? Pode. Acontecer o quê? A informação de que alguém vai desencarnar pode chegar por antecipação para um médium? Pode. Qual o papel desse médium? Qual que é a responsabilidade dele? Ora, ele não pode simplesmente sair falando. Fulano de tal vai morrer. Sinto muito, mas fulano de tal... Não é o caminho do médium que trabalha com Jesus. Você entendeu? Quer dizer, eu posso ter informação, isso já aconteceu comigo. Está no livro, eu contando essa história. Alguém, o espírito virou e falou assim, hoje nós vamos dar início à preparação do retorno para o mundo espiritual do irmão X. Eu levantei e falei, nossa. Aí um dos médiuns fundadores da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, seu Enio, ele estava passando, eu perguntei para ele, seu Enio, quando os espíritos falam isso assim para os médios, qual que é o papel do médium? Ele botou o dedo sobre os lábios e fez assim, silêncio. Eu aprendi, sabe por quê? Sabe quanto tempo depois aquele nosso irmão que os espíritos falaram que hoje começamos a preparar o retorno dele para o mundo espiritual, ele foi desencarnar? 3 anos depois. Agora imagina se eu tivesse chegado para a família dele e falado isso. Talvez hoje eu nem aqui estaria. Eu seria crucificado. Ué, mas você falou que... E ele só foi desencarnar 3 anos depois. Isso são algumas das nuances da mediunidade. É porque também o tempo é diferente. O tempo dos espíritos são diferentes dos nossos. Outra coisa, Ricardo, vamos supor, Beto, você me perguntar aqui, você pode me falar alguma coisa de um parente meu que desencarnou agora? Ou se vai acontecer e tal? Não. Nós não temos esse controle. Quem domina e quem permite são os espíritos. Eles que vão falar, não, agora você pode falar sobre fulano de tal, sobre a avó do Beto, que faz isso. Vocês entenderam? Quer dizer, o médium não tem esse controle. O médium é um trabalhador. Ele é um pedreiro. Ele é um servidor. Não, nem pedreiro. Ele é servente do pedreiro. Servendo o pedreiro. Porque o pedreiro eu diria que seriam os médiums missionários. Sim. Né? Que eles fazem a obra do Cristo, eles trazem que foi o Chico, Divaldo, né? Madre Teresa, Gandhi, são espíritos... Joana de Ângeles, são espíritos que têm eles já alcançaram um nível de evolução que eles já reencarnam para trazer missionários, como uma missão. Isso aí que a gente está falando é muito importante, Ricardo, porque tem essa questão e para as pessoas não confundirem. Por exemplo, o espiritismo ele traz o Evangelho de Jesus, o Evangelho redivivo. Explica o que é o Evangelho redivivo. O Evangelho redivivo quer dizer que nós temos que vivenciar o que Jesus pregou naquela época. Simples. É só pegar. E aí vamos lá, o Evangelho vai depender do segmento que você escolhe. Na Igreja Católica, nos Evangélicos, no Espiritismo, na Umbanda. O que vai acontecer? É a forma de interpretar que satisfaz a minha necessidade evolutiva. Então, evolutiva, evolutiva. Não é de desejo, não. De desejo, é evolutiva. Por exemplo,
a Igreja Católica percebeu que estava havendo um esvaziamento dos seus fiéis. Por quê? Não, porque as pessoas necessitavam de uma informação mais atual, mais moderna, etc, etc. Até poucos anos atrás, as missas eram feitas em latim. Quem é que sabia latim? Ninguém. Só o padre lá. Então, isso é só um exemplo, né? Então, o que a Igreja Católica, quando fez, o que ela percebeu? Hoje em dia, existem os católicos carismáticos, que nada mais é, na nossa visão espírita, veja bem, na minha visão espírita, não que eles vão assumir, mediunidade pura que está ocorrendo lá dentro. Está errado? Não. Dentro do formato deles. Aí você vai para a igreja evangélica. Aí lá o pastor afasta, ele denomina, eu nem o nome sei, que ele põe. E afasta. Mediunidade pura. Agora, aí você vai para o espiritismo. Mesma coisa. Você vai ter que sentar, vai conviver com eventos, E aí, o que eu gosto do espiritismo é que ele pelo menos ele te dá uma resposta lógica. Você não precisa acreditar. Toda vez que eu faço uma palestra, eu falo isso. Não acredita em nada do que eu estou falando. Mas vai lá, estuda, até para me questionar. Não vem questionar com achismo. Uhum. Olha, eu li lá assim, aquilo que você falou lá, Ricardo, acho que você está errado. O Kardec não fala assim, ele fala assim, tal, tal, tal. E aí o que eu vou fazer? Você tem razão. Você me desculpa. Uhum. Foi uma interpretação errada minha. Você está certo. Desconsidera tudo que eu falei. E isso o Kardec falou. Se eu fugir do Evangelho, me esqueça. Uhum. Siga o Evangelho. E o Evangelho redivivo, voltando na sua pergunta, é exatamente isso. Nós colocarmos na prática o que o Cristo deixou de exemplo para nós. Não existe uma letra atribuída à autoria de Jesus. Ora, como é que nós estamos 2025 anos depois do evento, nós estamos discutindo ele? Por quê? Porque a verdade universal, essa vibração, ela permanece envolvendo o nosso orbe. E as pessoas que têm essa capacidade de entender esse processo, que têm a capacidade de compreender que todos nós somos, em verdade, instrumentos para propagar e mudar essa sociedade, eu acho que fica muito claro o seguinte: primeiro, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor que você. Aí, voltando lá no assunto daquela outra pergunta, o que acontece com os médiuns? Como você tem esse acesso a uma série de informações, eu diria até quase que sigilosas, sensíveis, e se você está num trabalho voltado para o bem, você é envolvido constantemente pelos espíritos superiores. Aí o que acontece? A energia que está em volta de mim não é do Ricardo Venâncio, não é do Ederson. É dos espíritos superiores naquele ambiente que nós estamos. Aí o que acontece? Você fica tranquilo, você acalma seu espírito. Eu acalmo meu espírito. E o que nós não podemos criar é o misticismo. Quando eu chego perto do médium Ricardo Venâncio, eu fico em êxtase, eu melhoro. Não é o médium Ricardo Venâncio. São os espíritos que estão naquele ambiente. Por isso que o ambiente é muito importante, é onde nós frequentamos. E fazer de casa também. Não, de casa então é fundamental. Tem que se fazer o culto do evangelho no lar. E olha como é que nós somos imperfeitos. Olha o tempo do verbo que eu usei. Tem que se fazer. Os espíritos nunca falam assim, superiores. Eles falam, sugerimos que se implante o culto do evangelho no lar. Você está vendo como é que a gente vai percebendo? Outra característica importante que eu acho que chega naquela pergunta sua. Como é que eu vou descobrir se é o Panzi, se é o Glactus, que é o espírito que está se manifestando? E aí eu já estou falando aí também, o que acontece chama-se ectoplasmia. A capacidade dos espíritos plasmarem a imagem que ele quer, ou que você precisa ver, ouvir. Ele chega aqui, eu posso, como espírito,
plasmar a imagem do Betão e me apresentar aqui para todos vocês, por exemplo, estão na televisão, eu sou o Betão, mas eu não sou ele. Isso pode acontecer? Acontece diariamente. Como é que eu vou saber que não é o Betão? Porque ele já produziu programas aqui que ele tem a característica dele da abertura, ele tem a característica dele de como ele pergunta para os visitantes. E numa dessa situação, eu que estou passando por ele, eu não vou ter essa característica. Os espíritos superiores são assim. Uma coisa que eu tenho aprendido muito, o espírito superior não perde tempo e não fica escrevendo, né? Ele consegue sintetizar em pequenas palavras, em pequenas construções. É incrível a capacidade deles. Então, para se entender o tipo de espírito que está manifestando, nós temos que ficar atento principalmente às mensagens que estão chegando. Elas vão ser fundamentais para poder demonstrar com qual espírito nós estamos lidando. E puxando para a atualidade. Vamos chegar no século XXI. Hoje você, Beto, nós conseguimos, se eu pegar, por exemplo, uma filmagem sua de 1 segundo, de 1 minuto, depois eu consigo fazer você falar o que eu quero. Você sabe disso. Sim. Com a sua voz, com a sua postura, até que agora. Ora, então vamos lá, gente. Se nós já estamos conseguindo fazer isso, imagina os espíritos, que já dominam essa técnica muito mais, bem antes de nós. Sem sombra de dúvida. Bom, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, com essa conversa super gostosa aqui com meu grande amigo e irmão. Meus irmãos, né? Nossos irmãos, tá aí, está todo mundo por aqui, já né? teve mesmo. Graças a Deus. Bom, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Nós falamos obviamente, nós falamos do livro, né? Entre Dois Mundos, mas nós falamos aqui de mediunidade, espetáculo, essas coisas. Nós já até adiantamos aqui muita coisa que a gente estava pensando em falar. E aí a coisa vai fluindo mesmo. Mas, ô Ricardo, nós temos pensamento e vida. Aí nós discutimos aqui da outra vez, quando você veio a primeira vez, nós falamos de uma série de coisas. Nós falamos da casa espírita, depois veio o Vinícius, nós falamos de pensamento é matéria. E a gente tem quando o espírito vence a matéria. Isso. Que é o seu outro livro, né? E aí, põe na tela pra gente, Nicolas, quando o espírito vence a matéria. Como que você traz esse simbolismo? Bom, primeiro, o que a gente precisa deixar bem claro é que a matéria como a gente conhece, ela não existe. Ela tem espaços entre elas. Nesse livro, ele vem dizendo exatamente, e vem demonstrando que, olha, tudo é como você projeta. E a física quântica está se tornando tão atual, reconhecendo as informações que Kardec trouxe, principalmente no Livro dos Espíritos, que na questão 92 e 90, que ele fala o espírito, pela fluidez do seu perispírito, ele consegue se misturar, ultrapassar a matéria e tal. Isso para mim sempre me incomodou. Nós estamos no século XXI, cara. Nós temos que atualizar. Isso é Kardec, você tem que atualizar. Aí eu começo a questionar o nosso amigo, falou, cara, e aí, vai me mostrando o caminho e tal. E aí... Essa é a relação que eles têm com o nosso grande amigo, mentor Panzi, viu, gente? É verdade, a gente bate um papo muito legal. Ele vem e me mostra o que a ciência está apresentando. Eu pego e começo a refletir. Bom, a primeira informação que eu tive, da outra vez nós falamos, lembra que eu te falei que ele falou, não, isso aqui é para diante? Sim. Separa, e é exatamente isso. Naquela época eles falavam dos neutrinos. Neutrinos são partículas quase sem massa que vêm
a sua origem vem do Sol, necessariamente, a grande maioria, e ela, nesse momento, por exemplo, nós estamos sendo bombardeados por eles. Eles estão passando por nós. Uhum. No mundo e na Terra toda. Não há barreiras para eles. Eles ultrapassam aço, chumbo, etc. Quando eu vi essa matéria, eu falei, isso me despertou. Eu falei, gente, que troço interessante. Aí ele vai. Ele, naquela época lá, teve um experimento em Cerne, na Suíça, Itália, aquela região toda ali. Eles criaram não sei se o termo certo é laboratório, em que eles bombardearam as partículas e perceberam no primeiro momento que os neutrinos, a primeira informação que surgiu, isso em 2010, gente. Olha só. As primeiras informações que surgiu, que os neutrinos teriam vencido a barreira da luz. Opa! Aí já abriu um alerta na comunidade científica. Ué, venceu a barreira da luz? Ele é mais veloz que a luz? E aí ficou aquele burburinho, até que o diretor lá do centro falou, não, vamos... E isso é ciência. Vamos rever, vamos ver o que está acontecendo, vamos pesquisar, etc. E nessa busca da verdade, descobriu-se que havia um mau contato, um conector lá e deu um falso positivo. Aí a sociedade fala, tá vendo? Os neutrinos não ultrapassaram a barreira da luz. Certo, correto. Mas... não ultrapassaram a velocidade, né? Mas não há barreiras para ele. Ficou provado cientificamente. E essa coisa vem fluindo aí, rodando. Uhum. Aí eu falei, puxa vida. Falei, ora, então, meu irmão, no nosso perispírito deve ter um componente, de repente até neutrino, o nome, eu não sei Sim. ainda. Ele não me revelou isso. Que se não é o neutrino, se assemelha às qualidades dele. Por isso que o espírito atravessa, né? Para mim estava claro. Aí nós continuamos. Aí quando vai agora no ano de 2025, o ganhador do prêmio Nobel da Física, ele vem e fala do tunelamento quântico. E o outro vai e fala do entrelaçamento quântico. O que é o tunelamento quântico? A partícula vem aqui, ó, e ela não consegue, vamos supor, acender a barreira, né? Uhum. Então ela não consegue acender, ó, passar. Ela não tem energia suficiente. Mas como é que ela passa? A vibração dela na monta abre-se diante dela como se fosse um túnel. E ela passa e aparece do outro lado. Ó. E o entrelaçamento quântico? A mesma partícula que está aqui no Brasil, está lá na China, dependendo do que eu pensar, do que nós projetarmos, ela vai, de lá vai sentir a mesma coisa ou vai ser beneficiada do que nós estamos projetando aqui. E isso veio para mim e falei, o que é isso? Prece de radiação. Olha a ciência confirmando. Então quando você está aqui, que você pensa num parente seu que está doente em qualquer lugar do mundo, há essa interconexão imediatamente. Então, isso é a ciência vindo confirmar o que o Espiritismo fala. Certamente nós vamos ter novos elementos químicos, novas informações, e ela vem dizer, e aí confirma o quê? É a questão do observador. O que a onda, a partícula se transforma em onda a partir do momento que eu observo. Ora, então isso me faz refletir o seguinte, puxa vida, então se eu sou observador, significa dizer que o que eu estou projetando mentalmente. Então, e aí entra já lá puxando um gatilho, lá para o quarto livro, os processos de cura. Como é que vai acontecer? Como é que acontece? Parte do princípio dependendo do que eu estou pensando, do que eu estou projetando. Então, quando o espírito domina essa técnica, e aí o que eu te falei da ectoplasmia, o espírito projeta a imagem que ele quer. Os espíritos não usam carro igual nós usamos.
eles se teletransportem. E lá no livro também dos espíritos vem o que a gente chama de transporte. O que é o transporte? Que vai juntar-se a esse problema do tunelamento também. O espírito vem, pelo seu perispírito, ele envolve a matéria com o perispírito do médium e... Você lembra que eu falei que como é que começa a mediunidade? Objetos desaparecem? Exatamente isso. O espírito envolve o objeto e ele some na sua frente. Da mesma forma, ele vai e projeta ele, vamos supor, lá na fraternidade. Ué, mas como é que isso aconteceu? Exatamente com isso tudo que eu estou falando. O envolvimento do perispírito do médium com dos espíritos, eles removem, quebram essa barreira da matéria, pelo próprio tunelamento quântico, e aparece com ele lá do outro lado. Uhum. Então, quer dizer, são coisas tão maravilhosas, e a gente tem tanto para aprender que é um negócio... É o que o Chico falava, né? Tem muita coisa ainda. A única coisa que ele me falou que me deixou um pouco preocupado é que ele falou assim, ó, no futuro eles vão fazer espiritismo, eles vão tentar tirar Jesus do espiritismo. Cuidado, hein? Na verdade, o que acontece? Porque quando você tem a ciência, ela domina teoricamente. O que é ciência? Ciência é eu afirmo uma coisa que acontece assim, eu descrevo um evento e ele ocorre. E aí o Betão, lá onde ele estiver, ele segue aquilo que eu falei que acontece e repete-se o evento. Isso é ciência. Uhum. A ciência é a repetição de atos de eventos, confirmando ou não se o evento é verdadeiro. Se eu falei que determinada cor é azul, por causa disso, do espectro X, etc., etc., ele vai produzir essa cor lá usando os mesmos elementos que eu usei, ela vai confirmar. Isso é ciência. O Ricardo, a gente está indo para a parte final do programa, e aí tem a verdadeira barreira não é a parede, é a densidade da nossa consciência. Exatamente. É o que eu falei. É o que você projeta que vai te bloquear. Esse é o último. Esse é o último livro. Isso, não, ainda tem não. A luz que cura. A luz que cura. A luz que cura, é. Ele vai colocar aí. Ele colocou o terceiro livro lá, não, né? Não, vai colocar agora. Coloca o terceiro aí para nós, meu nobre amigo Nicolas. Aí. Quando o espírito vence a matéria. Ali naquela imagem você pode ver, olha lá, tá vendo? É o espírito atravessando, tá vendo? As energias passando. Quer dizer, não há interferência, não há barreiras. O que vai fazer essa barreira é exatamente isso aí. A densidade da nossa consciência. A nossa capacidade de projetar. Não, mas não é fácil vencer isso, não. Porque nós estamos muito enraizados como matéria. Sim. Nós estamos muito presos. E o pensamento também materializado. O pensamento é materializado. Isso é uma questão para a evolução. E quando você desencarna, que você se transforma, você volta para a verdadeira realidade, que é o espírito livre, aí você volta a ter todas as suas capacidades que você tinha anteriormente. O próximo é a luz que cura. O próximo agora é a luz que cura. A luz que cura. Ah lá, ó. Esse aí, vamos lá. Que aí quem assistiu o Nosso Lar, por exemplo, vai ver ali o Lises, né, fazendo aquela... o passe, né? O passe, aquela coisa toda. Tem a ver com o passe, né? Com certeza. Então vamos lá. Vamos lá, Ricardo. A luz que cura. Como é que é essa coisa da neurociência e a cirurgia espiritual nesse sentido? Bom, vamos lá. O que importa saber que nós somos energias condensadas. Nós estamos presos, teoricamente, nesse corpo físico. A energia, ela é livre. Ela, por exemplo, o espírito, ele não se desloca, ele irradia. Qual a forma de eu interpretar isso? O Sol. Você vê que o Sol, ele chega tanto aqui em Belo Horizonte, como no Polo Norte e no Polo Sul. A intensidade dele, talvez lá no Polo Norte, ele chega mais friozinho, porque está congelado, mas ele chega lá. Nós somos essa energia. Quando nós começamos a entender que se eu sou energia, como é que eu vou cuidar das doenças?
As doenças, eu diria que são quase que a oportunidade que nos é dada da gente despertar, principalmente a fé. Porque você pode ver, quando a gente está numa doença mais grave, você procura Deus, independente da religião. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão também dela. Quando você começa a entender que a doença nada mais é do que a estagnação da energia, o que é o câncer? O câncer nada mais é do que a proliferação das células imperfeitas. Ela começa, como ela é imperfeita, ela exige menos do organismo para se reproduzir. Então ela se reproduz mais rapidamente do que as células perfeitas. Ora, quando ela começa a se produzir mais rapidamente, ela começa a ocupar os espaços, começa a atuar nos órgãos que a gente tem. Por isso que o que é a quimioterapia? Quando você recebe a quimioterapia, mata-se todas as suas células, boas e más. Para quê? Para que a medula volte a reproduzir e, por consequência ou por teoria, seus órgãos voltam à normalidade. Ora, e qual o gatilho do câncer? Segundo o Ramatiz, o que acontece? Quando eu não sei o termo, não sei se vai ficar correto eu falar esse termo. Quando eu começo a engolir, na gíria vulgar, engolir os sapos da minha vida, na profissão, na casa, no serviço, em qualquer lugar, isso vai acumulando energeticamente e vai influenciando o fluxo normal da energia. Aí é como se eu estivesse assim, alimentando essa célula seguinte para a produção das células imperfeitas. E o gatilho é o rancor. Mas minha mãe, meu pai, meu filho, minha tia tem câncer, quer dizer que eles são rancorosos? Não, nós não estamos falando de hoje não, gente. Nós temos, pelo menos dentro da nossa crença espírita, nós podemos estar aqui há mais de 10 mil anos. De 10 mil anos nós já fomos tudo que a gente... Não, vamos reduzir a 1000 anos. Nós já fizemos tudo. Já fomos pobre, branco, preto, japonês, indiano, brasileiro, mineiro, carioca, paulista, rico, poderoso, mendigos, doentes, médicos. Nós já vivenciamos toda essa oportunidade. Então nós já temos toda essa experiência acumulada dentro de nós. Se eu não consigo trabalhar a minha reforma íntima, e aí nós voltamos lá no primeiro livro, né? Lá no primeiro livro. Olha só, se eu não trabalho a minha reforma íntima, se eu não passo a ter a compaixão na minha vida, no dia a dia, o que é a compaixão? Compaixão é eu saber que você, por exemplo, você tem um problema sério e eu passo a entender que eu posso te ajudar. Mas não quer dizer que o seu problema eu vou viver ele. Você entendeu? Eu não tenho que estar doente igual você para ter compaixão com você. Ao contrário. Na hora que eu entendo que você tem um problema sério, e aí vamos falar não só patologias, né? Mas financeiro, emocional, seja o que for. Eu passo e falo, olha, peraí, o Betão está com esse problema tal. O que eu posso fazer para ajudar? Às vezes, basta eu sentar com o Betão aqui para a gente bater um papo, ou eu ouvi-lo, ele vai desabafar. E era o que ele estava precisando. E ele melhora. E aí eu falo assim, vamos lá no centro. Vamos, por quê? Vamos lá tomar um passe? Ah, eu não acredito. Então, tá, você não precisa acreditar não, vamos lá. Aí ele chega no passe. E aí entra lá a cura, inclusive. Olha como é que a física é. Eu venho, você vai lá no passe, aí nós chegamos no passista lá. Olha, ele vai fazer isso, ó. O que ele está fazendo? Ele está tirando de você os miasmas do seu dia a dia. Tudo que te incomodou, que você perdeu o equilíbrio. Olha, ele está tirando, ele está limpando. Aí ele concentra. Quando ele concentra, positivo, negativo. Na pessoa que está sentada, o positivo está com o negativo está com o positivo. As moléculas se realinham. Quando elas se realinham, o seu organismo, tanto fisiológico como perispiritual, ele os órgãos voltam a funcionar na sua normalidade.
E muitas vezes, na maioria das vezes, você tomou um passe lá no centro, na hora que você sabe, nossa, eu estou até mais leve. Isso é normal. Por quê? Porque foi atuado no seu perispírito, foi reorganizado as moléculas de forma que os seus órgãos voltam a trabalhar de forma natural. Porque todo o processo de cura ocorre primeiro no perispírito, para depois refletir no corpo. Então, quando você tem essa noção, você precisa aprender o seguinte: o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, a reforma íntima. Eu tenho que entender, eu tenho que... Eu vejo muito, o Panzi bota muito isso nas psicografias. Simplifica a sua vida. Simplifica. Coisas que te tiravam, identifica o que te tira a sua harmonia e modifica. Então, se eu passar na rua, o cara me dá uma fechada, eu já mandar ele xingar um nome feio lá, alguma coisa assim, não, eu tenho que trabalhar, não, isso aí me incomoda. E quando eu chego ali, eu chego no serviço, eu brigo com o meu chefe, com o meu patrão, seja quem for, eu chego em casa, a mulher fala alguma coisa, isso, a energia, os miasmas vão ficando impregnados. Uma outra sugestão, toda vez que você mudar de casa, sugere-se que primeiro pinte-se a casa. Por quê? Para excluir dos miasmas que ficam impregnados na residência das outras pessoas que moraram ali. Então, se quem morou ali era uma pessoa que tinha por hábito ser pessimista, essa energia fica impregnada. E às vezes você está tomando essa carga que não é nem sua. Uhum. Então, por isso, além da pintura, que aí é o esoterismo que fala, Uhum. e aí nós vamos para o grande segredo, não é nem segredo, né? Que é o culto do evangelho no lar, que vai limpar o ambiente desses miasmas, dessas energias negativas. E o que é mais importante aí, a gente entender que a cura ela vai chegar se eu estiver disponível para recebê-la. Muitas pessoas vão ser curadas, às vezes a pessoa, mas eu ainda estou sentindo, não, mas não é para essa encarnação, é para a próxima. Uhum. Está sendo trabalhado agora. Na verdade, o que é até mais comum. Uhum. Né? Tá preparando para a próxima, já dizia Chico, né? Bom, gente. Então, a gente... eu vou até ler aqui, porque eu acho que eu pensei que você ia ler, você não leu. Não li, não. A cura começa na alma e reflete no corpo. Né? Então, a nossa mensagem final é de esperança, que a vida continua, nós estamos sempre em evolução. E você quer fazer mais alguma pergunta ou não? Não, vou fazer o encerramento, mas vou te deixar para você fazer o encerramento para a gente. Mostra para ele, eu pedi para mostrar o quarto livro lá. O quarto livro. Mostra aí. O quarto livro é... lá, ele já tinha mostrado. Já tinha mostrado, né? A Luz que Cura. Esse aí nós estamos acabando, esse está terminando, porque, igual eu falei com você, estou pegando o relato de pessoas que foram literalmente curadas. Uhum. E eu tinha que ter autorização delas, então só esperando o retorno, para elas me darem, inclusive, os dados mais específicos né? Para que eu possa colocá-lo no livro. Já tá pronto já. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, é sempre muito bom, né? Deixo à vontade mesmo, porque é muita coisa para a gente poder aprender, né? Ricardo, foi um prazer te receber mais uma vez, você sabe que a porta está sempre aberta. E óbvio, né? Tem que estar escancarada, porque o mundo do jeito que está, a gente precisa de leituras e pautas de amor. Você está lendo os livros, né? Tô lendo. Se não ler, eu vou ficar chateado com você. Não, mas vai me xingar aí, que não tem tanta coisa para ler, mas eu vou lendo, né? Inclusive, ele fica na minha... Importante aí, né? Mas é muito importante a gente falar de amor, né? Com certeza, porque nós somos o resultado do que nós projetamos mentalmente. Então, se eu projeto o amor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se eu vou lá eu tenho um segmento que eu estudo o evangelho. Por que a gente fala, os espíritos falam muito de culto cristão no lar? Porque é onde você vai criar a base para os espíritos atuarem em seu benefício. Sim. De todos. E encarnados e desencarnados. Quando eu conversei com o Vinícius aqui, ele falou assim, que às vezes a pessoa vai pedir vai atrás da espiritualidade para resolver um problema de um dinheiro. Não é isso, não é. É outra coisa, mas isso aí vai ter outros programas. Nós estamos começando a trabalhar isso para a gente poder entender esse processo de desmaterialização da fé.
É isso? Exatamente, isso aí. Ricardo, muito obrigado mais uma vez. agradeço. Foi um prazer te receber aqui mais uma vez. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa.